Esse é o Scott, um bebê americano que está aprendendo inglês da forma mais fluida e natural possível, ouvindo, observando e repetindo o que papai e mamãe dizem. Em breve vai soltar suas primeiras palavras, frases e reclamações sem nunca precisar abrir um livro de gramática. Apesar de toda a humanidade aprender sua primeira língua, assim como o bebê Scott, as escolas tradicionais de inglês ainda insistem em iniciar novatos com as regras chatas de conjugação verbal e decoreba de vocabulário, mesmo não sendo a forma mais eficiente e nem a mais natural de se aprender uma segunda língua. O revolucionário linguista Stephen Krashen, um dos maiores críticos desse sistema tradicional, propôs uma abordagem alternativa, muito mais intuitiva e eficiente de aprendizado, chamada de aquisição de linguagem, que segue basicamente os mesmos princípios utilizados pelo bebê Scott para aprender inglês. Se quando eu era pequeno não foi um livro de gramática que me fez adquirir o português, qual foi a mágica? A resposta é input. Input é o nome dado ao processo natural de absorção linguística ao observar, ouvir e ler conteúdo em contexto que nos interessa na língua-alvo. As crianças aprendem de tanto ouvir os pais falarem e de associar o som das palavras ditas a objetos da casa, como por exemplo mamadeira, cachorro, pato, caminhão e depois frases mais complexas. E com adultos não é diferente. O próprio Stephen Krashen reportou um estudo de caso interessantíssimo de um imigrante mexicano que foi trabalhar num restaurante judeu dentro dos Estados Unidos. Ele se chamava Armando. Armando não só adquiriu inglês americano, mas também hebraico, língua do restaurante, de forma fluente. Armando não estava interessado em ir para Israel ou se tornar judeu. Sua aquisição de hebraico foi resultado de tanto conviver com os donos e clientes judeus do restaurante. Armando nunca estudou e muito menos pensava em regras gramaticais ao usar o hebraico. Quando o conteúdo interessa numa língua desconhecida, surge motivação para decifrar sua mensagem. E quando entendemos a mensagem, a estrutura da língua é adquirida como uma consequência natural. E isso é comprovado. A professora Biniko Mason realizou um estudo comparando a velocidade de progresso de um grupo de alunos que, ao invés de receber aulas tradicionais de gramática inglesa, participaram apenas de um programa de leitura de livros em inglês, escolhidos por eles mesmos por interesse, lendo por conta própria e usando o dicionário quando precisassem. Utilizando como referência o famoso teste de inglês para a comunicação internacional, o TOEIC, aplicado antes e depois do programa, os resultados foram impressionantes. Cada estudante do programa de livros teve uma velocidade de progresso médio na avaliação do TOEIC com ganhos de 0,6 pontos por hora de leitura recreativa dedicada, mais que o dobro dos 0,27 pontos por hora médios que são adquiridos nos cursinhos preparatórios tradicionais. Ou seja, no fim do dia, os leitores de livros evoluíram seu inglês mais de 2 vezes mais rápido, aprendendo gramática sem nem pensar, se divertindo com conteúdo atraente em inglês por conta própria e ainda sem gastar um tostão com professores e cursinhos. Agora, por que isso acontece? Por que a instrução de gramática é menos eficiente do que o aprendizado intuitivo de apenas consumir conteúdo interessante? Eu diria que são 2 simples motivos. O motivo número 1 é que o cérebro é uma máquina de reconhecer padrões linguísticos. E o motivo número 2 é que a língua é muito mais facilmente absorvida quando conectada em contexto. Para você entender isso, dá uma olhada nessa lista de palavras aqui e tenta imaginar a dificuldade e o tempo que você levaria para estudá-las conscientemente, uma a uma, com o dicionário. Agora veja-as conectadas em contexto, tiradas do filme Os Incríveis. Cream and sugar? Thanks. I started with the base. Started? I cut it a little roomy for the free movement. The fabric is comfortable for sensitive skin. And can also withstand the temperature of over 1,000 degrees. Completely bulletproof. And machine washable, darling. That's a new feature. Quando pegamos as frases I cut it a little roomy for the free development e the fabric is comfortable for sensitive skin, em apenas 20 segundos de vídeo, podemos notar que os adjetivos na língua inglesa, marcados em vermelho, vêm antes do substantivo, ao invés de depois como no português. Uma das muitas regras gramaticais que, lidas e ouvidas múltiplas vezes,
são 1 hora absorvidas intuitivamente. E quanto à facilitação do contexto, a cena da roupa do bebê sendo metralhada é um exemplo de uma imagem vívida e divertida que torna a memorização da palavra bulletproof, ou a prova de balas, também a prova do esquecimento sem muito esforço. Agora, com base nesses conceitos iniciais bem estabelecidos, queria dividir 2 técnicas simples e poderosas para você praticar e melhorar o seu inglês ainda hoje, por conta própria e da forma mais divertida possível, baseado em input. Técnica número 1. Aprenda assistindo séries, vídeos e filmes com legendas e anotações. Esse é o recurso disparado mais usado por várias pessoas que aprenderam sozinhas, inclusive youtubers famosos como Felipe Neto, Vinfinda, Ei Nerd e muitos outros. A técnica de assistir vídeos que mais se conecta com esses conceitos de aquisição de linguagem, na minha opinião, foi usada pelo Felipe Neto, que consiste em 3 simples etapas. Primeira etapa, sacando a mensagem. Para começar, assista um episódio de qualquer série ou filme que você goste muito, com áudio em inglês e legenda em português para você entender claramente a mensagem, ou seja, o contexto da história, que é o primeiro passo para a aquisição de linguagem. Agora a segunda etapa, vocabulário e pronúncia. Agora é a parte que exige um pouco de esforço, mas nada demais se você estiver afim. Reassista ao mesmo episódio, agora com legenda em inglês, pausando e voltando quantas vezes forem necessárias para você procurar e anotar o significado das palavras-chave em inglês fundamentais para você entender a história. Em paralelo, repita a pronúncia das palavras para você treinar literalmente seus músculos faciais e adicionar outra dimensão que vai facilitar ainda mais a memorização do vocabulário. Agora a terceira etapa é fixação. Depois de passar pelo vocabulário principal, reassista ao mesmo episódio, agora sem legenda, para você praticar apenas sua escuta, sem a interferência de nenhuma atividade de leitura e assim fixar ainda mais o seu aprendizado. Agora a segunda e última técnica de como absorver input é leia livros interessantes em inglês. Com certeza foi a ferramenta mais importante, junto a assistir vídeos no YouTube, que mais fez o meu inglês progredir. Se você hoje tem um conhecimento muito básico de inglês, a leitura de um livro inteiro pode ser desafiadora e demorada pelas buscas constantes de significado no vocabulário, mas com certeza vai te ensinar muito. Agora, se essa questão da leitura ser demorada e trabalhosa te incomoda, eu tenho uma recomendação perfeita para você: o app da Idiomos. O app da Idiomos tem dezenas de resumos mastigados dos principais livros de autodesenvolvimento escritos em inglês, junto ao áudio nativo, acompanhados da tradução sincronizada em português, para você praticar leitura e escuta ao mesmo tempo, como nesse trecho aqui. Initial summary. We are all subject to suffering, either from an illness, maybe because we are physically or emotionally injured, or because we are in a difficult financial situation. Em apenas 15 minutos de leitura por livro, você absorve os principais insights e ideias de best-sellers enquanto adquire inglês de tabela. O link para você testar esse app gratuitamente segue na descrição e no comentário fixado. Para fechar, se eu pudesse resumir o conteúdo do vídeo em uma frase, eu diria que o aprendizado de inglês depende largamente de exposição a input, com muita leitura e escuta de conteúdo interessante e num contexto que facilite o entendimento da mensagem. Isso por si só é o fundamento para se adquirir o vocabulário necessário para no momento certo você praticar o output, que é a fala escrita, onde você vai ativar todo o seu conhecimento e ajustar os buracos no seu aprendizado. O caminho é longo, é mais trabalhoso do que o aprendizado de crianças, com certeza, mas quanto mais você se expor a input interessante, aos poucos você ativa um processo automático e natural de aprendizado. Por isso, compareça com consistência, confie no processo, um passo de cada vez, que você chegará na fluência quando menos esperar. Se meu conteúdo te ajuda e você quiser retribuir, dê o like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações na opção Todas. Caso você queira um vídeo personalizado como esse para sua empresa com a minha voz, me contate em canaleureka.com.br/vídeo sob demanda. Muito obrigado por sua visualização e a gente se vê em breve. Um abraço!